Eduardo e esse é o Luiz. E nós vamos apresentar o nosso experimento de Física 2, onde é baseado em campo magnético e sua indução. O nosso experimento ele é feito com uma base de madeira e 3 canetas Bics. Em cima dessas canetas Bics, nós temos uma bobina feita de fio de cobre 24 milímetros, 3 centímetros de raio e 200 espiras. Com os cálculos feitos, tem aproximadamente 38 metros de fio de cobre. Em outra caneta, nós temos um fidget spinner com 3 ímãs, uma em cada ponta. E aqui também podemos ver, nessa outra caneta, temos um reed switch conectado, que vai ligar a corrente e desligar. Os fios vai sair da bobina, vem para o reed switch, depois ele vem para o interruptor, do interruptor para a bateria, uma bateria de 9 volts, e da bobina vem para a bateria também. O nosso projeto consiste em trazer a ideia de um motor elétrico que funciona através de um campo magnético gerado pela variação de uma corrente no circuito. Quando a chave é ligada, temos de frente para o reed switch um ímã, estabelecendo assim o circuito fechado. Com o circuito fechado, através de uma fonte de uma bateria, passa uma corrente pelo circuito que faz com que gere um campo magnético na bobina. Esse campo magnético, por sua vez, gera uma força de atração ou repulsão no ímã que faz com que ele gire, afastando assim o ímã do reed switch e, por sua vez, abrindo novamente o circuito, fazendo com que pare de gerar corrente na bobina e, por sua vez, pare de gerar fluxo na bobina. Por inércia, o spinner continua girando até que o ímã que estava de frente para a bobina fique de frente para o reed switch novamente, assim fechando o circuito, fazendo com que gere corrente no circuito e, por sua vez, é induzido um campo magnético na bobina, fazendo com que, por uma força de atração ou repulsão, puxe o ímã novamente para o lado. E assim funciona o projeto repetidas e repetidas vezes. Após ligada a chave do circuito, é dado um pequeno impulso para que o spinner comece a girar. Podemos observar no visor do lado esquerdo da fonte que é gerada uma corrente no circuito. Tal corrente se justifica pela variação do fluxo magnético gerado pelos ímãs ligados ao spinner dentro da bobina. Podemos observar também que com o aumento da tensão no circuito, o spinner passa a girar um pouco mais rápido. Isso se justifica pelo aumento do campo magnético gerado na bobina, que por sua vez tem uma força de repulsão ou atração com os ímãs ligados ao spinner. Bom, para calcular o campo magnético na bobina, é necessário saber a corrente que se passa pela bobina, que podemos obter com a primeira e a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm nos diz que a resistência elétrica é igual à resistitividade elétrica do material, que é tabelado, vezes o comprimento do fio, dividido pela área transversal do fio, que também é tabelada. Assim, temos que a resistência elétrica é igual a 1,72 vezes 10 a menos 8 vezes 38 dividido por 2,1 vezes 10 a menos 7, o que resulta numa resistência elétrica de 3,11 ohms. Sabendo a resistência elétrica, a primeira lei de Ohm nos permite calcular a corrente, então temos que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência elétrica. Sendo assim, corrente é igual a 5 dividido por 3,11, o que resulta numa corrente de 1,61 amperes. Então agora, vamos para a lei de Biot-Savart, que nos diz como calcular o campo magnético. Assim, temos que o campo magnético é igual à permeabilidade magnética no vácuo, que é uma constante, vezes o número de espiras, vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio da espira. Assim, temos que o campo magnético é essa constante vezes 200 vezes 1,61 dividido por 2 vezes 0,03, resultando então no campo magnético
de 6,73 vezes 10 a menos 3 teslas.